e nós estamos estudando na revista Milênio, né? E louvado seja o nome do Senhor, estamos vendo como, obrigado, meu amor, como o Senhor governa e como o Senhor é rei sobre todas as coisas. O Senhor é rei sobre todas as coisas. E nós vamos continuar hoje mostrando o reino soberano, a teocracia, né? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E começamos hoje um ponto em que muita gente não vê a teocracia, que é o quê? Que é exatamente a teocracia na grande tribulação, tá? Na sexta-feira passada nós vimos a teocracia no período da igreja e hoje nós vamos começar a ver a teocracia durante a grande tribulação, tá bom? E aí a gente dá um jeito de, no finalzinho da mensagem, levar os irmãos ao mundo da oração maravilhoso, e aí a gente começa a dobrar os joelhos e buscar o Senhor, e louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Vamos ficar em pé e vamos fazer nossa oração inicial, agradecendo a Deus por todos os seus benefícios, crendo que Ele é bom e eterna a sua misericórdia. Você fique o tempo inteiro sentada, tá? Não precisa nem ajoelhar, tá bom? Glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pelo momento que estamos na Tua casa. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Nós Te adoramos, ó Deus, Te bendizemos. É com alegria que começamos todo esse trabalho. É com muita felicidade que estamos em Tua presença. Abençoa o nosso coração, abençoa a nossa vida. Traz, ó Deus, na Tua paz, os amados irmãos que conosco estarão esta noite, Te buscando, Te servindo aos Teus pés, em momento de grande intimidade contigo. É o que nós Te pedimos, ó Deus, e o motivo pelo qual já Te adoramos. Amém, amém e amém. Sente-se abençoado, sente-se abençoado. Meu filho, por gentileza, me ajude no slide. Amados, não há dúvida de que Deus controla tanto todas as coisas que Ele estabeleceu para si esta linha do tempo. E aí nós vimos na nossa revista a teocracia aqui, durante o Velho Testamento. Foi uma lição gloriosa, né? E estávamos sentados, eu, pastor Cristiano está trabalhando nesse momento, é por isso que é muito difícil ele conseguir vir na sexta, e aí a gente complementa aquilo que não pôde ser dado em sala de aula no domingo, na sexta. Quando Cristo veio, também vimos que Ele veio e pessoalmente, Ele trouxe toda a realidade de que Ele era o rei, que o reino estava sendo estabelecido de forma muito especial, e a vida dele aqui, num período de 30 anos, foi uma vida maravilhosamente exemplar de como um rei deve viver, de que forma um rei deve falar, como um rei deve agir, de que forma ele tem que proceder e, mais do que tudo, uma vida que provou, por A e por B, todo o poder do nosso grande rei. E aí, na sexta-feira passada, nós vimos exatamente esse período aqui, o período da igreja. E nós vimos que o período da igreja tem começo, meio e fim, todo absolutamente determinado pelo querido Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. E aí vimos que, de forma muito forte e poderosa, é um período histórico em que a presença e a majestade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não deixa de estar presente, tá? Cada uma destas cartas aqui, carta à igreja de Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, desde a primeira igreja, Éfeso, né? Representa um momento histórico muito importante, e nós vimos
como o Senhor Deus determina cada um desses momentos históricos. E, ao final, vimos que irmãos de tradição protestante diferente da nossa, diz que cada um desses períodos é um período histórico diferente do outro. E mostramos como eles pensam. Nós pensamos que durante o período da igreja inteira, todas aquelas igrejas convivem como realidades. Você tem, no dia de hoje, igrejas como a de Éfeso e igrejas como a de Laodiceia. Tá? A gente não crê que está vivendo no período da igreja de Laodiceia, que é o último período, apesar de ser tão idêntico, né? Tão idêntico, dá vontade de seguir essa outra linha. Mas, de forma muito amorosa e precisa, nosso saudoso pastor Gedeon nos ensinou que essas igrejas convivem durante todo esse período. Todo este período. E mais ainda, dentro das igrejas, você pode ter uma mistura, uma mescla. Como assim, pastor? Dentro de uma própria igreja, você pode ter crentes com características de crentes da igreja de Éfeso, da igreja de Laodiceia, da igreja de Sardes. Então, a gente aprendeu com o nosso pastor que, além delas conviverem durante esse período inteiro, né, de forma muito clara e específica, dentro da mesma igreja, você tem crentes com posições diferentes, a depender daquilo que estão sendo guiados conforme a palavra de Deus. E aí fica uma dúvida, mas pastor, então quando é que a gente está consciente de que a igreja está terminando o período dela, se a gente acredita que todas as igrejas vivam juntas? Porque, sejamos francos, aqueles que acreditam que cada igreja é um período histórico, como eu mostrei para você sexta-feira passada, fica muito fácil de ver que a gente está perto da vinda de Cristo, porque Laodiceia hoje é o que dá. Você lê os últimos versículos de Apocalipse 3, você diz, meu Deus do céu, o momento que a gente está vivendo. Mas na medida em que fomos ensinados que todas as igrejas convivem ao mesmo tempo, nós temos que entender uma coisa que é fundamental. Então, como é que eu sei que está perto do final do período da igreja? Aí eu tenho que olhar para Cristo. E Mateus 24 é a questão das dores de parto. Quando tudo aquilo que ele falou for durante o período da igreja, aumentando, 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 de tal forma que tenhamos como nunca antes guerras, de tal forma que tenhamos como nunca antes fome, de tal forma que tenhamos como nunca antes a indiferença e a maldade. Então, é a questão das dores de parto. As mulheres que aqui estão sabem que à medida que chega o momento da criança nascer, as dores aumentam e o tempo entre uma contração e outra diminui. Assim é aí, por isso que tivemos aquela revista, Sinais do Arrebatamento. Por quê? Para provar como nunca antes a gente tem Mateus 24 e 25 se cumprindo no nosso tempo. Por isso que não tem como confundir. Então, nós que cremos que todas as igrejas convivem, nós temos a noção de que Jesus está pertinho, pertinho, por causa dos sinais do arrebatamento, e que estudamos numa revista inteira. Agora vamos para um ponto muito pesado, que é o quê? A grande tribulação. E a pergunta que se faz é, pastor, a grande tribulação tem teocracia? Tem teocracia, sim. Tá? A gente sabe que no milênio tudo vai acontecer. Tudo, tudo, tudo. Absolutamente tudo. E a gente está chegando na lição número 7. Domingo que vem, pastor Cristiano vai dar a lição 6, que é como vivem os servos do Senhor nesse período que antecede a grande tribulação e até mesmo o milênio, né? E no outro domingo aí virá a primeira grande lição sobre o milênio, que é sobre o aprisionamento de Satanás, e você verá que coisa fantástica, como é que Deus vai fazer isso. Irmãos, só em pensar nisso,
assim, o auge do extraordinário. O auge do extraordinário. E eu acho muito bonito aqui, vamos lá. Teocracia no Velho Testamento, ninguém tem dúvida. Teocracia durante o período da igreja, ninguém tem dúvida. Agora, teocracia na época da grande tribulação? Sim. Não é porque teremos a grande tribulação que simplesmente nós vamos ficar sem um Cristo que no trono está. Gente, antes do período da igreja terminar, por Apocalipse nós já sabemos que ele reina, que ele está sentado num trono, e ninguém está sentado num trono à toa. Ele é tão rei que ele deu a seu servo João tudo o que vai acontecer na grande tribulação. Ele determinou, fato a fato, do que vem na grande tribulação. E para você entender o quanto ele é soberano, a grande tribulação ocorrerá exatamente na medida, na proporção, no tempo, no espaço, com as esferas de consequência e de causa que ele, que domina todas as coisas, já determinou. Se não, acompanhe comigo e abra, por gentileza, em Apocalipse capítulo 6. Olha que interessante. Nós temos um Deus que reina durante a grande tribulação. E a grande tribulação, segundo a palavra do Senhor, é período de 7 anos. Onde é que está isso? Isso está lá em Daniel, quando no domingo passado nós vimos. Sobre o teu povo estão determinados 7 tempos, 7 anos. É o povo de Daniel, é Israel, não nós. Nós estaremos no céu. Por quê? Porque antes de começar a grande tribulação, ali nos ares, o Senhor vai nos receber naquilo que nós chamamos de arrebatamento da igreja. E aí, o tempo da grande tribulação é o momento que o Senhor revelou para Daniel sobre o povo de Daniel, ou seja, Israel. E esse momento é um período de 7 anos, dividido em 3 anos e meio, 3 anos e meio, 2 partes, e que quando terminar, temos o final da segunda vinda de Cristo para proteger o seu povo devido à guerra chamada Armagedon. Então, a grande tribulação, o Senhor determinou, começa com arrebatamento e termina com o quê? Com Armagedon. E onde é que a gente vai estar na grande tribulação, pastor? Veremos isso em algumas sextas. Nós estaremos nos céus, nas bodas do Cordeiro, recebendo nossos galardões em felicidade extrema e grande. Agora, olha que interessante isso aqui. Aí, posteriormente, vem o milênio. Tá bom? Vamos lá. Você tem em Apocalipse, capítulo 4, a visão do trono. É uma visão muito interessante. Você tem alguém sentado no trono. Esse trono é descrito no máximo que se podia entender na época, com cores absolutamente radiantes, que indicam, como nós já estudamos, tudo sobre Deus, né? E aqui do lado você tem exatamente os 24, os 4 seres, né? E você tem os 24 anciãos que representam toda a igreja redimida. E quando se fala em grande tribulação, se diz que foi aberto um selo. E aberto este selo, você tem o quê? O destino humano absolutamente aberto. Ou seja, você tem um Deus que tem nas suas mãos as rédeas da história. Olha que interessante essa questão. Vamos lá. Em primeiro lugar, a Bíblia fala no capítulo 6 da abertura de 7 selos. Então, você tem, nessa abertura dos 7 selos, o abrir dos livros, dos rolos. E o abrir desse rolo significa o que vai acontecer com a humanidade. É o desenrolar da história humana no futuro. Olha o versículo 1 do capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia a mim com voz de trovão, vinde e vei.
E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então, quando a Bíblia traz cada um dos selos, está vendo ali, cavalo branco, segundo selo, o cavalo vermelho, o terceiro selo, o cavalo amarelo, né? O quarto selo, o cavalo negro, né? E aí depois vem o quinto e o sexto selos. Olha que interessante. Você tem exatamente, aí depois o sétimo selo é abrindo para chamar os anjos e as trombetas. Olha que interessante. Vamos aqui. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto, quinto, sexto. Aqui acabou repetindo um pouquinho, me perdoe. Essa abertura desses 7 selos equivalem ao quê? A todo o período da grande, o quê? Tribulação, que está dividida exatamente em 3 anos e meio, a primeira parte, 3 anos e meio, a segunda parte, e um total de 7 anos. E isso a gente consegue tirar de Apocalipse 6, 7, 8 em diante, e exatamente Daniel, quando você junta os 2 textos. Agora, quando Daniel ficou sabendo que era 7 anos que tinha sobre o povo dele, o que aconteceu? Deus não deu detalhes a Daniel sobre tudo o que se faria. Deus dá detalhes desses 3 anos e meio, dos outros 3 anos e meio, a quem na sua profundidade? A João no Apocalipse. E isso é muito interessante, porque, veja comigo, primeiro evento que Deus fala que vai acontecer é o surgimento do anticristo. Então, o cavaleiro branco que saiu para vencer, irmãos, não é outro senão o anticristo. Mas peraí, mas pastor, cavaleiro branco não é Cristo? Olha, quando você vai comigo, por gentileza, rapidinho, lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Olha como a descrição é absolutamente diferente entre Cristo e o anticristo. Olha que interessante. Capítulo 19, versículo 11 diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Vamos lá, quem é fiel e verdadeiro? Quem é que julga com justiça? Para não ter dúvida, o versículo 12, os seus olhos eram como chama de fogo, sua cabeça tinha muitos diademas, e tinha um nome que ninguém sabia, senão ele mesmo. Quem é que tem o poder de dar nome a si mesmo, trazendo então a noção de que é dono sobre todas as coisas? Somente Jesus. E estava vestido com veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é Palavra de Deus. Aí não há dúvidas, aí é Jesus Cristo. Então, quando você volta para Apocalipse capítulo 6, a descrição, irmãos, é absolutamente diversa. Diz que somente o cordeiro abre, e esse cavalo branco que estava, esse cavaleiro branco que estava sobre o cavalo branco, ele saiu com um arco e foi dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Quem é ele? Este aqui é aquele que tenta imitar o verdadeiro cavaleiro branco, fiel e verdadeiro Senhor de todas as coisas. Ele é uma imitação barata. Ele é um produto, não vou dizer de que país, mas é uma imitação absolutamente barata, né? E aí o que acontece? Acontece que ele saiu para vencer. Sim, ele vai vencer. O anticristo, ele vai resolver os problemas econômicos, sociais, políticos e religiosos do tempo do fim. E ele sai para vencer porque aquilo que estava impedindo que ele vencesse
foi retirado. E quem foi retirado? A igreja, Espírito Santo. Entre aspas, o Espírito Santo, né? É a igreja que foi retirada, tá? O Senhor Deus é Deus. E aí, o que acontece, irmãos? Olha que interessante, ele sai para vencer e ele vence. Ele vence de tal forma que ele é confundido com o próprio Cristo, que os homens vão adorá-lo, que os homens vão render a ele louvor. Mas a gente vai ver que todo o poder dele, graça e todos os fenômenos que acompanham a vida dele, extraordinários que ele faz, vêm da parte do próprio diabo. Quem lhe dá o poder é a antiga serpente. A antiga serpente, o dragão desse momento histórico. E então, eu espero que nenhum dos irmãos fiquem. Mas se por um acaso alguém que está me ouvindo ficar, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Você vai ver um período de muita prosperidade, de grandiosidade, um período excelente, de muita resolução de problemas sociais, porque ele vai resolvendo problemas locais, depois problemas nacionais, depois problemas internacionais, e ele passa a ter um poder muito grande. E o mundo é tão deliciosamente fantástico na mão dele, que quando ele vem com a marca dele, nós veremos isso, tem que 3 anjos anunciarem. Anjo! Não recebam a marca, que senão vocês vão morrer. Não recebam, que senão vocês vão padecer eternamente. E as pessoas estão tão enebriadas com tudo que ele vai fazer, que xingam a Deus e seus mensageiros. Você vê o poder de um homem como esse. Então, vamos lá, né? O segundo grande fato é a ascensão dele e, obviamente, né, as dificuldades de administração que ele tem, ele sai para vencer. E a Bíblia diz, no versículo 2, que ele vai vencer. Ele vai vencer. O segundo grande cavalo que nós temos, então, aí está o primeiro, que é o anticristo. E aqui está exatamente os versículos que acabamos de ler. O segundo grande cavalo, ele está aqui, a partir do versículo de número 4. E saiu outro cavalo, vermelho. O que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que matasse uns aos outros, e foi dado a ele uma grande espada. Então, aqui o versículo, né, bem destacado. E o período do anticristo é um período de muita guerra, de muito conflito. Antes dele surgir e dominar todos os fatos, você já tem, no período de dores de parto, quando a igreja está, muita guerra e muito conflito. Mas na época dele, a coisa vai ser muito grande. Por quê? Porque ele tem que ter um destaque internacional. Ele é um homem que consegue fazer tratados de paz fantásticos e ele consegue vencer essa questão do cavalo vermelho. Outro cavalo que também vem e é solto no governo dele é o cavalo negro. E vamos lá. Versículo de número 5 diz: E havendo aberto o terceiro selo, vi um animal, e dizia: Vem ver. E olhei, e eis que um cavalo preto, e sobre ele se tinha uma balança, e se dizia, versículo 6, ó que triste, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danificas o azeite, o vinho. O trigo era comida, obviamente, de gente classe média. A cevada, irmãos, ela era a comida de gente muito pobre. Gente que faltava o pão de cada dia. E aí, como não tinha acesso ao trigo, e os produtos relacionados ao trigo, tinha que ir com o que tinha, que é a cevada, que é comida de cavalo, né? Comida de animal. E vinho e azeite, esses produtos que nessa época eram produtos de ricos, mas nem pense em ter, no máximo nem estragar. Então, o período em que o anticristo assume não é só um período de grandes guerras, é um período também de descalabro econômico. Descalabro econômico. Pastor, mas então está longe do anticristo chegar, porque
tem muito mais guerra hoje, tem problema econômico. Irmãos, não é pior por causa da igreja. Não é pior por causa da igreja. Não chegou ao auge de guerras e descalabro econômico e de maldade financeira ou econômica, porque nós estamos aqui. Quando nós sairmos, o mundo é entregue ao desespero e literalmente ao mal. Então, tudo que é mal se amplia para que quando o cavaleiro que vem no cavalo branco, que é o anticristo, vier, ele possa resolver tudo isso aqui e ser adorado como Cristo. Tanto é que ele leva 3 anos e meio para resolver tudo isso. Quando ele resolve, ele é adorado como Cristo, e ele vai ao 3º templo, que será construído em Jerusalém, lá vai se assentar e exigir adoração. Aí os judeus não vão concordar, aí vem um mundo em cima dos judeus, e aí sim, Armagedon, e nós descemos com Cristo para a salvação dos irmãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos físicos, de sangue mesmo, que Jesus nunca deixou de ser judeu, tá? Ele é judeu. Irmãos, olha que interessante, ainda vem mais um cavaleiro. Meu Deus, quer dizer que pode piorar? Pode. Esse é o mais bonito de todos, né? É o cavalo amarelo. Aqui estão os 2 textos, e se você pegar comigo Apocalipse capítulo 6, versículo 7 diz, acompanhe: e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha um nome, Morte. Que maravilha, né? E tinha um companheiro que vinha com ele a reboque, que era o inferno, né? O inferno. Dupla fantástica, não é? Você pode imaginar isso? E foi-lhe dado o poder de matar a 4ª parte da terra, com fome, com pestes, com feras. Está vendo que o mundo está completamente desestruturado, né? E aí o anticristo também resolve isso aqui. Não evitando essas mortes, de maneira alguma. Mas na medida em que ele vem e ele diminui problemas relacionados a pestes, problemas relacionados a loucuras, porque parece que o planeta, como está aqui, ele entra num momento de instabilidade tão grande que, inclusive, existe instabilidade no mundo animal. No mundo animal. A gente vê isso quando você retira da frente da sua casa um certo campo que existe e ali constrói qualquer coisa. Os animais que ali estavam tendem a invadir sua casa, não é verdade? Eu, essa semana, não, foi semana passada, né, meu amor? A gente chegando em casa, eu nunca vi isso na quadra 1 do setor norte do Gama, 2 urubus em cima de um poste novinho, olhando para a cara da gente, esperando a gente morrer. Tem condições de uma coisa dessa? Não, você vê, um urubu já é horrível. E o urubu olhando para a tua cara e dizendo claramente, eu estou aqui, irmão, pode partir, entendeu? Eu estou aqui, não se preocupe, não vai sobrar nada de você. É sério, irmãos, não é brincadeira, não. Eu cheguei em casa, meu filho até apontou assim, eu disse, meu Deus de misericórdia, sai, né? Em nome de Jesus. Muito bem, não vou fazer a piadinha, deixa eu voltar, eu estou numa live, né? Eu estou numa live. Muito bem, amados irmãos, olha que coisa fantástica. Você está vendo o descalabro que vai ser quando ocorrer o arrebatamento? Tá? É um descalabro, por quê? Porque o cavaleiro branco, esse aqui, saiu para vencer. Tá? Ele saiu para vencer. E ele é alguém que não somente vence, ele não dá glórias nenhuma a Deus. Ele é um humanista de alta classe. Ele diz assim, eu consegui. Eu estou aqui. Ele, inclusive, em todos os seus discursos de vitória, ele vai se opor e vai tentar estar no lugar de Cristo. Então, quem é esse? Só pode ser
um grande líder político, que o Senhor próprio já designou e que diz que o espírito dele já anda trabalhando nos momentos atuais. Ele é um líder político absolutamente contrário ao Messias, tá? Depois você pode contar, ele tem 25 títulos que descrevem a ele como alguém único e específico no tempo do espaço, né? Cavaleiro branco, besta do mar, homem do pecado, filho da perdição. E aí, quando você vai estudar cada um desses 25 títulos, você fica assustado com a capacidade desse homem, né? Ele apresenta diretrizes de paz e prosperidade, ele age sempre no espírito do engano. A Bíblia diz que ele sobe, né? E ele ganha o seu poder, obviamente, da antiga serpente, né? Que é Satanás, que é o diabo. A decisão dele, depois, estou passando aqui rapidamente, mas depois os irmãos, por gentileza, leiam Apocalipse 13, de 5 a 10. Tá ok? De 5 a 10. E o que eu acho interessante é que, se você parar e pensar, olha que fantástico. Se opõe a Cristo, quer ficar no lugar de Cristo. Um líder político. Mas pastor, como é que ele vai conseguir ficar no lugar de Cristo? Gente, ele saiu para vencer. O próprio Cristo deu a ele o poder de vencer. E ele vai ser visto como aquele que vem libertar e vai ser confundido. Ele não abre mão do pecado, então ele vai trazer para todos muito do pecado, e o pecado, com certeza, é tudo que a humanidade ama nesse momento. Ele apresenta diretrizes de paz e prosperidade, tanto é que faz o tratado de paz, que cessam as guerras. Ele age no espírito do engano. Por quê? Porque simplesmente no espírito do engano, ele vem. Ele é esse ser que engana. E o grande trabalho dele é esse tratado de paz, que traz paz a Israel. Tá bom? Ele vai ter um sinal típico dele, para que todos possam viver na sujeição dele, que é chamada a marca da besta. E, pastor, e se a nossa teologia estiver errada e a gente for passar pela grande tribulação? Bem, se isso acontecer, não se preocupe. Pelo menos a marca da besta ninguém recebe, porque anjos nos dirão, esta é a marca. Então, ninguém se preocupe com chip, e isso de chip, e aquilo de chip. Calma, fica tranquilo. Nesse ponto, Deus não nos deixará enganados. Mas pode ficar tranquilo, nós vamos subir. Tá? E aí, quando ele rompe esse acordo de paz, termina a primeira parte, porque ele está mandando em tudo e todos, ele está muito feliz, prosperidade, um mundo adorando. Aí ele vem contra os judeus, aí muda muita coisa. Muda muita coisa. Pode retirar, meu filho, por gentileza. Muito obrigado. Irmãos, mas tudo isso acontece na primeira metade da grande tribulação? Tudo isso acontece na primeira metade da grande tribulação. E, meu Deus, mas ele vence com a autorização de Cristo? Sim. Tudo isso aqui vai acontecer nesse período de tempo, como Cristo disse? Sim. E por quê? Me responda por quê. Porque o mesmo Deus que governa tudo, desde o Gênesis, como nós estamos estudando, é o mesmo que governa tudo durante a grande tribulação. É o mesmo Deus. Então, o milênio, nós estamos estudando essa revista extraordinária. O milênio nada mais é do que mais um momento de alguém que não deixou de estar no trono. O milênio é mais um momento de alguém que não deixou de reinar. E é tão rei, tão senhor, tão Deus sobre todas as coisas, que já determinou tudo, inclusive no momento que ninguém enxerga que ele está governando, e ele está governando, que é durante a grande o quê? Tribulação. Você tem um Deus que nunca perdeu o controle de nada. Você tem um Deus que governa todas as coisas.
Hoje à noite nós vamos orar e buscar o Senhor, e estar perto dEle, sentir a presença dEle, e com Ele partilhar estas rápidas 6 horas, 6 horas, de alegria, de felicidade, aos pés dEle, ora louvando a Ele, ora ouvindo uma palavra, ora sendo edificado por Ele. Irmãos, o Senhor está conosco. Então, por gentileza, não se esqueça que o mesmo Deus, aí coloca lá no início do slide, filho, por gentileza, não se esqueça que o mesmo Deus que rege todas as coisas, desde o Velho Testamento, quando chegar no milênio, será um reger fantástico e maravilhoso de tudo. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Olha, ali, no Velho Testamento ele foi Senhor. Trouxe o reino, estabeleceu quando da sua vinda nos 30 anos. Semana passada nós vimos que no período da igreja inteira continua sendo Senhor, tanto é que determina tudo na sua palavra. E na grande tribulação, que todo mundo pensa que o mundo vai estar entregue ao diabo. Não! Ele continua regendo tudo. Tudo. E nós vamos ver semana que vem, no continuar desse estudo, que ele não deixa de ser Deus, soberano e Senhor sobre todas as coisas. Pode tirar, meu filho, e que o milênio, sim, irmãos, será um momento diferente da glória dele, sim, um momento diferente do reger dele, sim, do poder dele, sim, mas ainda não é o auge é na eternidade. Aí, que coisa maravilhosa. E é esse Deus que está hoje à noite aqui, está hoje à noite aqui para nos abençoar, está hoje à noite aqui para falar conosco, está hoje à noite aqui para nos fazer ver a sua graça, o seu amor, a sua glória, a sua misericórdia, está hoje à noite aqui para termos intimidade com Ele. Então, você que está em casa e está me ouvindo, vem correndo. A partir desse momento, a live acaba. E a gente tem momentos especiais nossos aqui. Então, vem correndo, vem orar com a gente. Ainda dá tempo, ainda dá para chegar e ainda dá para a gente buscar a presença do Senhor. Tá bom? Então, irmãos, nós agradecemos a todos vocês que em casa estão. Muito obrigado pela audiência até agora. Senhor, muito obrigado por esse momento tão gostoso na tua casa. Muito obrigado porque estamos aprendendo e crescendo e aprendendo na tua presença. Senhor, muitos irmãos estão saindo agora do trabalho. Traz os teus filhos à tua casa em paz. Muitos estão se dirigindo para cá neste momento. Traz na tua paz. E, Senhor, aqueles que planejaram ficar e não têm nenhum compromisso, ó Deus, somente não querem vir. Incomoda, Senhor. Incomoda o coração deles de tal forma que eles possam estar conosco nesse momento gostoso, de alegria, felicidade, que nós temos essa noite de estar na tua casa, te servindo e te buscando. Nós te adoramos, ó Deus, por todos esses fatos e bendizemos o teu nome. Amém e amém. Irmãos que estão em casa, venham correndo. Ainda dá tempo de buscar ao Senhor e a sua presença. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito habitem e reinem em tua vida hoje e para todo sempre. Amém e amém.